Bom dia, boa tarde, boa noite, queridíssimos alunos do Ponto da Ciência. Estamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Evolução do capitalismo, Guerra Fria, nova ordem mundial, criação de blocos econômicos, globalização da maneira geral, tá certo? Então, só recordando aqui um pouco a aula passada, a gente viu que o mundo ficou dividido após a Segunda Guerra entre capitalistas, né, liderados pelos Estados Unidos, e socialistas liderados pela União Soviética. Após período Guerra Fria, finalzinho de 91, início de 1992 até os dias de hoje, nós temos a era que a gente vai falar hoje, que é a chamada de nova ordem mundial, né? Que a nova ordem mundial, ela está alicerçada, ela fez com que surgisse a globalização da economia. Então essa nova ordem mundial foi criada, foi ordenada, melhor dizendo, pelos Estados Unidos, né? A única potência mundial. A União Soviética se esfacelou, né? em 15 novas nações, dentre as quais prevaleceu a Rússia, né? Como a mais forte, a mais influente. Porém, a Rússia sozinha não foi párea contra todo o poderio bélico, militar, econômico dos Estados Unidos. Então, essa nova ordem mundial é a ordem do capital. É a ordem do capitalismo que entrou em sua mais nova fase, a ordem mundial baseada no capitalismo financeiro, né? Que foi a união dos capitais, dos dinheiros, dos lucros das grandes empresas, né, das grandes indústrias, mais o capital dos bancos. Então hoje a globalização ela vai ser vista como a fase, a ordem do capitalismo financeiro. E nada mais explícito e específico para demarcar essa era de globalização do que a formação de muitos e muitos blocos econômicos que são dominados nem muitas vezes por países, mas sim por grandes empresas que abarcam o mundo todo, né, sendo às vezes até mais forte economicamente do que várias e várias nações, as chamadas multinacionais. Multinacionais, supranacionais, plurinacionais. Então são as empresas globais, são as que vão dominar essa nova ordem mundial. São os principais ícones, são os principais exemplos da era globalizada, certo? Multinacional, transnacional, plurinacional, supranacional, tudo é a mesma coisa. Então hoje o mundo nós vivemos como se fosse uma aldeia global. O mundo ficou tão pequeno de certa forma que em qualquer parte do mundo, logicamente, se você tiver com que, capitalmente falando, se conectar com o Japão, você lá do interior, aqui do Rio Grande do Norte, interior do Amazonas, do Acre, da Bolívia, do Peru, com a própria Coreia do Sul, com o Japão, com a China, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a França, certo? Então essa ideia de globalização vem com uma ideia, só uma ideia, né? De unir toda a humanidade numa única e grande economia global. Muito bem, então os países, para fazer às vezes até frente ao poderio econômico dessas grandes empresas multinacionais, foram obrigados ou acharam por bem se fortalecerem formando grandes blocos econômicos. Nós falaremos aqui na frente o que são blocos econômicos, não é isso? Então, na ideia de vários países se unirem, economicamente falando, para fazer frente a muitas empresas multinacionais, para fazer frente à economia mais forte do que por si só, não é isso? Por exemplo, qual era o intuito do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e, né, até um dia desse a Venezuela se juntarem e formarem um Mercosul? Para que isso? Alguma coisa de boa seria que se tirara dali, né, dessa união. Então, logicamente, se você pegar só o Brasil, ou só a Argentina, ou só o Paraguai, ou só o Uruguai, falando do Mercosul, no caso aqui, para fazer frente às exportações, fazer frente ao capital de uma China sozinha, ou de um Reino Unido, de uma França, de uma Alemanha, de um Japão, de uns Estados Unidos,
essa corrida econômica, financeira ficaria muito desproporcional, muito desvantajosa para nós aqui do Brasil, tá certo? Então, a gente vai falar mais um pouco sobre essa formação de blocos econômicos mais na frente. Muito bem, pessoal, voltando aqui para questões de empresas globalizantes, que globalizam o mundo todo, nós temos aqui algumas coisas, alguns tipos delas, para vocês não se perderem na prova do Enem, certo? Então, a primeira grande empresa, chamada de trust, ou os trusts, né? São grandes empresas de um determinado ramo econômico, ramo industrial, que se fundam, né? se associam entre si, formando uma nova empresa, para continuar seu domínio da produção industrial daquele determinado setor. Por exemplo, o que aconteceu com a empresa Sony, com a empresa Ericsson, né? Fabricantes de eletroeletrônicos, nesse ramo de áudio e vídeo, né? Telefonia celular também. Então a Sony se fundiu com a Ericsson e formou a companhia Sony Ericsson, certo? Então a Sony deixou de ser só a Sony, perdeu sua individualidade jurídica, vamos dizer assim, e a Ericsson da mesma forma. Então essas duas empresas, quando se juntam, formam o que a gente chama aqui na geografia das empresas de trust. Outro exemplo, a Sempre Toshiba, essa japonesa também, que é do ramo de eletroeletrônicos, computadores, televisores, não é isso? Celulares, enfim, eletroeletrônicos. Então a Sempre, que era uma empresa, se juntou com a Toshiba, que era outra empresa, então eles se fundiram e formaram uma só empresa para dominar determinado mercado, determinado produto industrial no mercado, tá certo? Então, quando duas ou mais empresas se juntam, se fundem, perdendo sua natureza individual jurídica, ela é chamada, na geografia das indústrias, das empresas de trust, beleza? Conglomerado, quando vocês pegarem essa palavrinha na prova do Enem, o que é um conglomerado? É uma empresa, certo? Sozinha, uma empresa jurídica individual sozinha, que ela vai ramificar, diversificar sua produção para fazer competição, para competir e dominar um mercado de vários e vários produtos diferentes. Exemplo aqui a gente citou a Mitsubishi e a Yamaha, né? Uma empresa japonesa e a outra, se não me engano, coreana, sul-coreana. Então a Mitsubishi, pessoal, ela produz desde borracha, né? Uma borrachinha como essa de apagar, lápis, produz caneta também, né? Produz tudo que vocês imaginarem, produz de borracha a lápis até porta-aviões, produz aviões, produz carros, automóveis, motos, né? Então ela ramifica seus produtos para fazer competição com outras empresas em diversificados ramos. A Yamaha produz instrumentos musicais, né? Baterias, teclados, violões, produz motos, não é isso? Produz também navios, tá certo? Então, quando uma empresa se diversifica, ela não fica só atrelada à produção de celular, por exemplo. Não, eu vou produzir celular, vou produzir um globo, vou produzir um cabo de celular, enfim. Quando ela diversifica, né? Vou produzir um pinguim do Madagascar. Quando ela diversifica seu ramo de produção, ela vai ser conhecida e considerada um conglomerado, tá certo? Outro ponto que você vai poder encontrar na prova do Enem são os famosos cartéis. De antemão, vocês saibam que a formação de cartéis é uma produção ilegal. Cartel é algo ilegal. Então, por exemplo, várias empresas de um único ramo, seja, por exemplo, a gente citou aqui o ramo petrolífero, não é isso? A Gulf Oil, a ExxonMobil, a Chevron, a Shell e a British Petroleum, né? São as grandes irmãs, as maiores empresas do mundo de extração, transporte, refino
produção e distribuição de petróleo no mundo. Então, essas empresas, elas mesmo dominam o mercado petrolífero mundial. Então, elas, ilegalmente, né, elas começam a colocar os mesmos preços para dominar o mercado mundial. Por exemplo, só um exemplo. Vamos dizer que aqui na nossa cidade de Apodi, nós temos aqui dentro da cidade 3 postos de combustíveis, não é isso? Então, no posto A, no posto B e no posto C, você vai comprar gasolina. Um exemplo, é R$4 o litro, fechado, R$4 fechado. Posto 1, no posto 2 e no posto 3. Você não tem nem a opção de comprar algo mais barato, um produto mais barato. Então, as empresas agindo dessa forma, elas estão agindo de forma cartelizada, certo? Cartel, quando várias empresas elas não vão se juntar, certo? Não vão tratar acordos perante a lei legalmente falando, é uma prática ilegal, para dominar o mercado, no caso aqui do petróleo, que é o caso mais vivo, mais explícito que a gente tem aqui para falar para vocês, tá certo? Então, quando isso acontece, essa prática ela é ilegal. Não deixa assim o mercado livre, não tem a livre concorrência, né? A oferta e a procura do produto não vai valer.